Olá, cooperado! Hoje a gente veio trazer para vocês uma informação de extrema importância, extremamente relevante para o seu consultório, para a sua clínica e para os seus clientes. Venho hoje trazer para tratar desses assuntos com vocês a nossa responsável pelo setor jurídico, Mariane. Gostaria que ela se apresentasse. Olá, cooperado. Eu sou a Mariane, responsável pelo setor jurídico aqui da Unimed e também fico responsável pela área referente à Lei Geral de Proteção de Dados. E é sobre isso que a gente vai trazer para vocês hoje. A Lei Geral de Proteção de Dados, a tão famosa LGPD. Mari, me conta aqui uma coisa. Nos consultórios, nas clínicas, podem ser divulgados dados sensíveis dos beneficiários, dos clientes, sem autorização desses pacientes? Não, Dani, isso não pode acontecer. Os dados, eles só podem ser compartilhados quando eles respeitarem a base legal que existe dentro da legislação, da própria legislação da LGPD. E o que acontece? Esse dado, para ele ser compartilhado, ele tem que vir, ou o cooperado precisa estar cumprindo uma obrigação legal e regulatória, ou então ele precisa ter um consentimento daquele paciente, entre outras questões que estão previstas lá na base legal. Então, por exemplo, a minha mãe foi fazer um exame no consultório e eu fui lá buscar o exame. O cooperado pode me entregar esse exame? Em regra, não. Como ele poderia me entregar? Se, por um exemplo, eu apresentasse uma procuração da minha mãe me autorizando a estar pegando aquele exame ali, certo? Sim. Agora, por exemplo, esse mesmo cooperado precisa discutir o assunto com o outro médico que também está envolvido naquele tratamento daquela paciente dele. Ele pode compartilhar? Sim, nesse momento ele pode compartilhar. Por quê? Porque ele vai estar cumprindo ali uma obrigação. Então, está justificado o compartilhamento. É uma tratativa de uma demanda ali do paciente que está sendo resolvida entre dois médicos, né? Sim, isso mesmo. Qual que é a conduta adequada para garantir a proteção dos dados dentro de um consultório? A conduta adequada é manter sempre a privacidade como assim um pilar ali do consultório. Então, assim, no dia a dia, manter sempre assim as atendentes, as secretárias, sempre com treinamento, instruir bem, né, quem está prestando o serviço ali, porque, por exemplo, se uma secretária precisa falar algo ali do estado de saúde daquele paciente e na sala ali, no consultório, tem outros pacientes aguardando na sala de espera, ela não pode falar. Porque mesmo que às vezes ela fale um pouco mais baixo, ela pode estar colocando aquela informação ali em risco, né? Algum outro paciente pode estar ouvindo. Outra questão importante é, por exemplo, manter sempre as telas do computador de forma que não dê para quem está de fora ali verificar, né? Então, outra coisa, colocar proteção na tela. Então, se a pessoa não estiver de fato usando aquele computador, usando aquele notebook, que ele fique travado. Não deixar exames, não deixar guias, não deixar isso Resultados. mesmo, resultados, nenhum tipo de documento em balcão. Isso não pode acontecer de forma alguma, porque uma pessoa que chegou ali, às vezes, nem é paciente daquele cooperado, chegou ali para pedir uma informação, ela pode ver ali uma exposição de um dado sensível de um paciente. E isso é muito sério, né, Mari? Muito Porque sério. hoje existe uma multa, né, que pode ser aplicada caso o beneficiário, né, o paciente ali, ele se sinta lesionado, né? Vamos Sim. falar assim. Hoje existe uma multa aí. Exatamente, se ele tiver seus dados expostos, ele pode sim, tá, estar acionando a justiça para buscar uma reparação em cima dessa situação. E como que o consultório ele pode proceder com os dados coletados do paciente depois do atendimento? Já atendeu, o paciente já não está ali mais, já não vai mais nem fazer a continuidade de um tratamento. Como que o consultório deve proceder com esses dados desse beneficiário, no caso, desse paciente? Então, Dani, o que acontece? Os dados, eles não podem ser descartados de qualquer forma e eles também não podem ser guardados por um prazo indeterminado. Então, o que a gente aconselha? A gente aconselha que o consultório, o cooperado, que ele tenha, né, uma empresa de confiança que realize o descarte desses documentos, dessas informações, respeitando, né, em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados.
Uma outra questão também é guardar esses documentos e essas informações somente pelo prazo legal. Então, sempre verificar, o prontuário médico, o que a legislação exige? Que ele seja guardado por tanto tempo. Passou esse período, não é necessário mais ter essa informação, reter essa informação. Não é necessário e não é aconselhável. É o momento que o cooperado, né, deve ir até uma empresa que ofereça, né, um procedimento com segurança para o descarte dessas informações e desses documentos. Pois é, gente. Esse é um assunto que ainda não é tão comentado por aí, mas é um assunto que é extremamente importante. A Unimed Alto São Francisco, ela já trouxe para secretários de vocês um treinamento sobre a Lei de Proteção de Dados. A gente veio trazer isso para vocês, espero que seja de relevância. Mari, muito obrigado pela sua participação e colaboração e estamos sempre à disposição, cooperados. Caso vocês precisem fazer alguma pergunta, fiquem com alguma dúvida, podem mandar por esse canal que a gente vai dar um retorno para vocês.